livre. Serginho é meu instrutor de canto, né, Serginho? Um dia eu vou cantar ainda, em nome de Jesus. Tenho orado para o Senhor dar um tuf. Vai vir sobre mim esse dom, tá? Em nome de Jesus. O 19, que pela primeira vez, os três aí gostaram do presente? Amém? Estão firmes com Jesus? Já tem igreja também? Achou, né? Não tinha até chegar em Rehobote. Quem pisa aqui, irmão, já era. Caiu na rede, é? E a nossa irmã jovem aqui, gostou do presente? Seja bem-vinda também, tá? Se não tiver uma igreja, achou a igreja mais bonita de Realengo, pelo menos. Amém? E aí, amigo Jorge, tudo bem? Glória. Os outros 19, sejam muito bem-vindos, tá, casal? Se não tiver uma igreja, fique conosco. Se tiver afastado, volta para Jesus hoje, porque Ele está na porta, está batendo. E é uma realidade, a gente não sabe nem o dia nem a hora. Pode ser hoje. De repente o microfone cai e a gente sobe. Então não perca tempo, volte para Jesus. Amém? Os outros que estão visitando também. E você que está pela segunda, terceira vez escondido aí, que Jesus já te viu também, volta para Jesus hoje, tá? Não fica esperando amanhã não. Para de procrastinar, irmão. Amém? Procrastinação não é de Deus não, procrastinação é do diabo, irmão. Eita glória, aleluia. E antes de começar o culto, a Bíblia fala para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E eu quero me compadecer. Falei nada, né, Tiago? Falei alguma coisa? A Bíblia fala para a gente ter compaixão e solidariedade com os irmãos. Então, quero compadecer com meus irmãos flamenguistas. É assim mesmo, sabe? Nem todo dia é dia de luz, tem dia de escuridão também, amém, irmãos? Pode sentar no seu lugar aí. Rapaz, um falatório na igreja agora, né? É, Jesus. Ô, Jesus. É do bem e do mal, hein? Brincadeira à parte, irmão, não endurece o coração não, tá? Não fica chateado comigo não, amém? Vocês sabem quanto eu sofro aí embaixo, né? Chegou a minha hora, né? Ô Jesus, tô brincando. Pega o meu lápis. Ô Jesus, só o Flamengo para me dar alegria mesmo. Verdade nada, irmão. Flamengo e Fluminense. Te amo, pastor Alexandre. Pastor Alexandre estava lá, viu? Quem viu? Pastor Alexandre pegou um voo lá do Terra Encantada de novo, hein? Do Beto Carreiro e foi lá para o Catar lá, viu? Estava até com a camisa do PSG ele. Aleluia, vamos lá, né, irmãos? Tem recado aí para a gente dar? Vocês estão acompanhando? Quem está com o filho lá no Beto Carreiro? Jesus, sai esse Terra Encantada da minha cabeça. Quem está com o filho lá no Beto Carreiro? Irmãos, que maravilha, né? Vocês têm acompanhado, não? Os storyzinhos lá do pastor, da galera lá. O pastor Rafa agora acabou de... Quem está visitando pela primeira vez, vou falar para vocês o seguinte. A nossa igreja saiu com 3 ônibus, 164 jovens no geral, né? Porque jovem aqui é de 0 até 100 anos, casal. Então, foram 3 ônibus por Beto Carreiro, junto com nossos pastores, presidente, um pastor de líder de jovens também, alguns líderes de jovens. Então, lá, 2 dias, foram segunda, né, noite, chegaram lá, estão terça e quarta no parque, estão vindo já. Mas sabe, aquela galera está super animada. O Castro estava falando agora, vários testemunhos de muitos jovens que nunca foram, nunca imaginaram estar lá, super alegres, né? A Carolzinha do dossiê ali, ela chorando lá no Hot Wheels, a emoção, porque era o sonho dela ver aqueles caras lá no carrinho. Então, assim, é muito gostoso proporcionar isso, né? O Evangelho proporciona isso também para a gente. A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. E aí, às vezes, as pessoas falam, não, ser crente é renunciar às coisas do mundo, porque Deus tem muito mais para a gente, amém? Então, está sendo muito top, meu coração está lá, por causa de algumas circunstâncias eu não fui, mas queria estar muito lá, que eu gosto muito.
E o nível está subindo. Vou falar para vocês o seguinte: quando eu era líder de jovens, a gente foi para São Paulo para o Isso aí, Hopi Hari, esse negócio aí. Nós fomos para lá. Foi em quando? Não lembro, né? Mas uns 4 anos atrás, 2019. Obrigado, Duda. Então tem 6 anos praticamente. Depois de 6 anos, fomos agora para o Beto Carreiro. Então se prepare, tira o passaporte. Se prepare, tira o passaporte, porque daqui a 6 anos é Disney. Valeu? Então se prepare. Se fosse você, já começava a tirar o passaporte, o visto. O visto vale por 10 anos, então vai embora, hein? Que não vai diminuir, não. Vamos embora aqui. A Disney é logo ali pra gente. Caravana da Rehoboth para Disney. Isso aí, irmão. Ó, culto de Natal. Quarta-feira não teremos culto, tá, irmãos? Quarta-feira que vem não tem culto. Vai ser na quinta-feira, dia 25, um culto de Natal, às 20 horas. Vai ser uma apresentação geral aqui da dança, do louvor, do ministério infantil. Está sendo muito legal, maravilhoso. O tema, como vai ser a cronologia. Irmãos, é top demais. Se eu fosse você, não deixava de vir. Convida a gente. É muito top mesmo o que eles estão fazendo aqui. Vai ter algo maravilhoso. Vai ter algo, como eu falei da outra vez, que tem no reencontro. Vai ter também nesse Natal aqui. Inédito pela primeira vez aqui na igreja. Então vem para cá, dia 25, às 20 horas. Convida a sua família. Você vai estar em casa mesmo, lá com a tua família. Traga todo mundo para cá. Vamos lotar essa igreja e ganhar muita vida para Jesus. Amém? Mais algum recado? Viradão. O viradão no nosso sítio, na verdade, começa aqui às 18 horas. Aí sim, é dia 31, quarta-feira, às 18 horas, o culto aqui, até às 20. Assim seja, né? Você conhece o pastor de vocês, né? Se ele terminar às 8, mas às 8h30 termina, e daqui vamos partir para o sítio para fazer a virada lá no sítio, com aquele queima de fogos maravilhosa, estilo Copacabana, né? 10 minutos de fogos. Cada célula leva o seu churrasco, sua rabanada, cada um leva a sua mesa e vamos fazer aquela festa, aquela bagunça bem legal no sítio, bagunça organizada, amém? Você que nunca foi, te convido aí, porque é muito top. O sítio fica lotado, campo lotado, quadra lotada, é tudo cheio, irmão, é muito gostoso, e a gente divide, um vai na mesa do outro, um come na mesa do outro, é uma festa só. Então, eu não sei como é que já está, se já tem alguma organização, mas fala com o teu líder de célula que ele vai te direcionar, amém? Mais algum recado? Jovem é outro patamar, né, irmão? Os velhos ficam tudo... Retiro espiritual. Retiro de casais. Viu a diferença? Caiu, né? Quer de novo, Wanderson? Vou te dar uma chance. Retiro de casais. Retiro de jovens. Retiro espiritual é o nosso retiro que a gente se retira do carnaval e vai para o nosso sítio com jovens de 12 anos para cima, tá? Então, de 12 anos até 100 anos, você está convidado. A gente vai de... Aleluia, irmã. Isso aí. Você vai pela primeira vez, né, irmã? Oh, glória. Aleluia. E aí nós vamos na sexta-feira à noite, ficamos lá sábado, domingo, segunda, terça e voltamos quarta-feira direto para o culto. Você que trabalha, pode ir também, sai e volta direto para lá, tá bom? É só conversar com o seu líder que ele vai te orientar. Não fique fora disso, é maravilhoso. São 4 dias lá de muita palavra, muito louvor, muita brincadeira. É muito gostoso, irmão, é muito gostoso mesmo. Então, vá lá, já procure o seu líder, já procure o liderança de jovens também, para saber o preço. Não tem ali o valor, né? Não tem. Mas procure, deve ser uns R$400. Quase que eu acertei, 500. Mas vale a pena, é até barato. Porque R$500 para você ficar 5 dias numa pousada, num resort, com piscina, futebol, brincadeira, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, lanche. Irmãos, R$500 é até pouco, então vale a pena, amém? Mais algum recado? Não, agora Rehoboth. Glória a Deus. Então vamos para a palavra? Deixa eu dar um recado também. Não vai ser, eu vou falar sobre procrastinação, mas não vai ser o livro. O pastor vai ministrar o livro, o capítulo 6 e o capítulo 7 ainda para a gente. Domingo agora é a última igreja do Apocalipse, tá?
pastor domingo agora vai ministrar a última igreja. Aí quarta-feira que vem não tem, né? Porque é Natal. Aí no outro domingo vai ser o capítulo 6 do Procrastinando. E aí na outra quarta, que vai ser a véspera do ano novo, às 18 horas, ele vai finalizar com o capítulo 7. Beleza? Então, se fosse você, não faltava. Domingo para que vem, nem a outra quarta, que ele vai finalizar o ano com o livro Procrastinação, porque em janeiro, o seu pastor, Alexandre Feijão, Bárbara Feijão, estarão de férias. Entendi, você ficou triste porque ele não vai estar aqui ministrando, mas fica alegre porque ele vai descansar. Agora eu fiquei em dúvida, não sei se você ficou triste porque ele vai descansar, ou se você ficou triste porque ele não vai estar aqui pregando, né? Aí deixou todo mundo triste, viu? Mas é verdade, ele vai descansar um pouquinho, vai tirar um mês de férias, de janeiro todo, para poder, né, reabastecer, porque a igreja de Campo Grande já está aí, né, queridos? Essa semana é aquela semana daquele grande sinal, e está tudo preparado aí para janeiro a gente começar as obras, para até meio do ano a gente está inaugurando a nossa igreja lá em Campo Grande, amém? E você vai poder ir em Campo Grande também, amém, irmãos? Porque o culto lá vai ser às terça-feira. Então você que é fominha, pode ir lá terça, vem aqui quarta, domingo de manhã vai lá, vem domingo de noite aqui. Ô Jesus, vai ser uma festa agora, né? Glória a Deus. Deus é bom, né? E vamos embora, daqui a pouquinho tem a de Seropédica, daqui a pouquinho tem de Pavuna, São João, né? Daqui a pouquinho tem a da Taquara, da Barra, aleluia, de Itaguaí, daqui a pouquinho tem a de Portugal, aleluia, tem a de São Paulo, que a irmã de São Paulo está aí, não? Foi embora. Domingo de manhã tinha a irmã de São Paulo aqui, parente da... esqueci seu nome. A Andressa. Ela vê tudo, irmão, em São Paulo. Ela sabia da igreja de Campo Grande. Ela estava mais empolgada que o pessoal daqui de Rehoboth. É verdade. Quando eu falei que vai ter uma... Então, falei para ela, irmã, vai ter uma igreja em São Paulo. Ela vibrou, irmão. De verdade. Não foi, Andressa? Ela acompanha tudo, né? Ela quer célula lá? É só falar com o nosso pastor que ele bota rapidinho. Eu tenho até uma pessoa para enviar, que ele vira e mexe, está em São Paulo. Ele está até aqui com a camisa do Vasco. Tá, não, errei. É porque é tanto vascaíno hoje que eu me perdi. Vamos para a palavra, vamos. Chega de brincadeira, né? Já brinquei muito, irmão. Eu vou falar de procrastinação, amém? Bota o tema aí pra gente. Procrastinação é minha inimiga. Amém? Fala, eu não sou procrastinador. Repete 3 vezes isso. Quem não repetir vai se tornar. Ou então se está de boca fechada é porque é um, né? Então vamos lá de novo. No 3 vezes para ficar gravado na nossa mente, no nosso coração. Eu não sou um procrastinador. Mais uma vez. Mais uma. Aleluia. Fala que quando a gente repete várias vezes, aquilo entra, né? E a gente acaba acreditando, né? Porque palavra tem poder, sim ou não? Palavra tem poder, irmão. E eu lendo esse livro do pastor Alexandre, os 19 que estão visitando a gente, o nosso pastor, ele é autor desse livro, Procrastinação, tem a venda ali na nossa livraria, e também é Tempo de Timóteo. E ele está justamente ministrando às quarta-feiras sobre esse livro, mas hoje eu não vou falar literalmente do livro, de um capítulo do livro, mas vou estar trazendo algo já do que foi falado aqui sobre procrastinação para a gente. E eu lendo esse livro também, eu já falei algumas vezes aqui, eu já fui um procrastinador, glória a Deus eu não sou mais, pelo contrário, hoje eu até me transformei num cara até muito acelerado em algumas coisas, e quando a gente se torna, a gente acaba não tendo paciência com quem é, né, irmãos? Porque a gente se vê, né? É um espelho. Então quando a gente se vê numa pessoa, a gente fica com raiva porque tu lembra que você era daquele jeito, né? Só que a gente não pode ser assim, a gente precisa ter paciência para poder ajudar o irmão a superar também essa procrastinação. E muitas das vezes a gente bota a procrastinação só nas coisas físicas, vamos dizer assim, né? Mas procrastinar é tudo na nossa vida.
inclusive na emocional, inclusive na espiritual, inclusive na falta de perdão, inclusive em muitas áreas da nossa vida, que às vezes não está externamente à mostra, mas internamente a gente tem procrastinado muito na nossa vida. E eu lendo esse livro, eu comecei a perceber e a entender que a procrastinação é espiritual, irmãos. Porque quando a gente se torna um procrastinador, a gente paralisa muitas coisas na nossa vida e na vida de quem está em volta da gente. E um procrastinador acaba matando muitas pessoas ao redor dele, porque tem pessoas que estão esperando ele tomar uma posição, tomar uma decisão, sair daquela pose ou daquela posição de procrastinador e avançar para uma próxima fase, e ele está parado esperando alguma coisa. Ou melhor, ele está parado falando assim: amanhã eu faço, amanhã eu decido, amanhã eu tomo essa decisão, amanhã eu perdoo, amanhã eu mergulho mais, amanhã eu me envolvo mais, amanhã eu me entrego mais, quando o Senhor está falando, já era para estar fazendo. Sabe, um procrastinador já era para estar liderando, já era para estar fazendo muitas coisas e está parado, porque amanhã eu faço. Então, analisando e lendo esse livro, eu já li o livro todo, e lendo um capítulo por capítulo e pegando algumas coisas, o Senhor me deu até uma ministração. A passagem que eu vou trazer hoje é até loucura falar de procrastinação com essa passagem, mas Deus vai me dar graça e sabedoria para poder trazer para vocês nessa noite. Então, eu não sou um procrastinador, que você realmente não seja um procrastinador. E se chegou aqui hoje sendo um procrastinador, tu vai sair daqui em nome de Jesus, tomando decisões que já era para ter tomado há muito tempo. Eu até postei esses dias, não sei se foi, acho que foi no WhatsApp, no Instagram também. Procrastinação, ela prende a gente no nosso passado, ela paralisa o nosso presente e mata o nosso futuro. E é uma verdade. Por que a gente prende o nosso passado? Porque um procrastinador, ele fica preso às coisas que aconteceram no passado, a palavras que paralisam ele, a traumas de infância que estão paralisando ele até hoje. Ele sabe o que tem que fazer, sabe a decisão que tem que tomar, mas ele não toma. Ele fica: não, amanhã eu faço. Não tem coragem, tem medo, fica o tempo todo sério. Como é que vai acontecer se eu falar? Então eu vim nessa noite falar: irmãos, chegou a hora de a gente romper isso na nossa vida. Então fala mais uma vez: eu não sou um procrastinador. Quem já entregou a vida para Jesus, irmão? Levanta a mão para mim ver. Quem já entregou? A maioria. Então, se você entregou a tua vida para Jesus, você fez o quê? Repete comigo: eu entreguei minha vida para Jesus. Então, se você entregou a sua vida, não é mais? É de quem? E Jesus tem todo o poder, irmão. E Jesus tem todo o controle da nossa vida. O controle da nossa vida está na mão de Jesus. Se a gente entregou, o Salmo 37:5 fala assim para a gente: entrega. Você já entregou, sim ou não? Sim ou não? Então entrega o quê? O teu caminho. E depois ele fala o quê? Confia. Então tu já entregou. O que está faltando agora? Você confiar. E um procrastinador, ele não confia no Senhor. Me desculpa te falar isso aqui nessa noite, porque se você confiasse no Senhor, você já tinha se lançado ao que o Senhor já tem falado para você fazer. Você já tinha tomado uma decisão do que a Bíblia manda você fazer. Você já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você sabe a decisão que tem que tomar sobre aquela trauma do passado, ou sobre aquele perdão que precisa liberar, ou sobre alguma coisa que você tem que fazer no seu casamento, mas você fica preso a algumas coisas ainda, porque você não confia no Senhor. Porque o Salmo vai dizer: entrega, confia, e Ele fará. O que você tem que fazer, o que nós temos que fazer, é nossa obrigação, porque o que Ele vai fazer é com Ele, e Ele vai fazer. Até porque Ele falou para a gente, Ele já fez, na verdade, está faltando a gente fazer, porque Ele entregou. João 3,16 vai dizer: Deus amou o quê? O mundo de tal que entregou o seu único filho. Para quê? Para que a gente não, mais uma vez, não. Sabe o que significa perecer, irmão? É deixar de viver. Olha o que ele está falando: eu já fiz para que você não deixe de viver. Eu já fiz
Porque perecer também é se afastar de Deus. Eu já fiz para que você não precisa fazer, mas o procrastinador, ele morre muitas das vezes, porque ele não quer tomar uma decisão, porque ele não quer sair do lugar da procrastinação, e ele deixa de viver. Por quê? Por causa de um trauma lá de trás, por causa de um ente querido que morreu, e o Senhor já está falando, eu já fiz, você não precisa morrer mais, perecer por causa disso. Mas a gente fica procrastinado, a gente fica preso ao passado. E quando o Senhor está falando, toma uma decisão hoje, porque enquanto você está preso a esse passado, tem pessoas que estão do teu lado, só esperando você reviver, irmão. Então o procrastinador, ele não confia no Senhor. Ele até entrega o caminho, mas ele não confia. E nessa noite o Senhor chamou para a gente confiar nele, para a gente entregar tudo para Ele, confiar nele e deixar que o mais Ele fará. Confie nele, irmão. Comece teu dia declarando palavras. O pastor Alexandre falou aqui já, quando ele acorda de manhã, que ele bota os pés no chão, a primeira coisa que ele fala, bom dia, Espírito Santo. Irmão, o mundo foi feito através das palavras. O Senhor disse, haja e ouve. Então se você confiar no Senhor, você já tem que começar a tua manhã dizendo, eu vou fazer, Senhor, eu te entrego o meu dia em tuas mãos, eu confio meu dia em tuas mãos, Senhor, assim seja feita a tua vontade. Se é para mim ir, eu vou, se é para mim ficar, eu vou ficar, mas eu vou fazer a tua vontade. Um procrastinador, ele não faz a vontade de Deus, ele faz a vontade dele. Mas hoje você acabou de declarar que você não é um procrastinador. Então mais uma vez declare, eu não sou um procrastinador, porque eu creio em Jesus Cristo. E quem crê, irmão, muda o destino. Quem crê, entrega para Ele, muda. Marcos 16 vai dizer, aquele que crê e for batizado, será? Mudou o destino. Só que para crer e ser batizado, tem que tomar o quê? Uma decisão e tem que andar. Tem que sair da procrastinação. Tem que sair do ambiente que estava e entrar em outro ambiente. Um ambiente que vai te fazer o quê? Te levar até o batismo. Um ambiente que te trouxe até aqui para ouvir uma palavra e essa palavra te libertar. Então chegou a noite da gente abrir tudo e falar, eu não sou um procrastinador. Eu não sou um procrastinador. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Em nome de Jesus vai dar bom. Essa palavra vai entrar em nossos corações e a gente vai sair daqui entregando tudo para Jesus e falando, Senhor, eu vou te obedecer, custe o que custar. O medo não vai me paralisar mais. O maior alimento do procrastinador é o medo, irmão. Né, irmã? É verdade, é o medo. O medo te paralisa o tempo todo, irmão. Porque você tem medo de tomar aquela decisão e aí tu fica pensando, o que vai acontecer? Ou muitas das vezes você já foi ferido naquela área e aí já se recuperou, mas aí você fica o quê? Com medo de dar mais um passo e se ferir de novo. O Senhor está te falando, ou você confia em mim ou não confia. Ou você confia no lugar que eu te coloquei ou você não confia. A Bíblia vai dizer em Coríntios 10:13 que Ele não dá nada que a gente não possa suportar, irmão. Todo o processo, todo lugar que a gente já viveu é porque Deus sabia que a gente conseguiria suportar. E aí em Lucas 19, no capítulo 12, ele vai dizer uma história que é bem conhecida, até é a parábola dos talentos, que inclusive depois vai, na verdade, antes dessa parábola vem a história de Zaqueu, e eu vou usar essas duas histórias hoje para falar sobre procrastinação, amém? Então vamos lá, Lucas 19:12, coloca aí para mim. Lê para mim rapidinho aí, só o 19, o 12. O nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Então ele seria coroado rei. Eu vou fazer uma aplicação aqui para a gente trazer a procrastinação, beleza? Então rei aqui a gente está falando de Jesus, beleza? Vamos lá, 13. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo, invista esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Então vamos lá, invista. Eu vou trazer esse investimento como
uma situação da nossa vida, com alguma área da nossa vida, com algum problema que a gente já enfrentou, ele está falando, sou eu que dei para vocês esse investimento, que muitas das vezes a gente vai achar que não é investimento, mas quando a gente começa a analisar, tu fala assim, cara, essa fase que eu passei, essa situação que eu estou passando, se eu conseguir vencer, eu vou multiplicar muitas coisas na vida de outras pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque quando a gente passa por um processo, que a gente supera aquele processo, é um investimento que Deus fez em você, para você multiplicar em outras vidas, porque tu vai conseguir superar, mostrar para outras vidas, eu superei, então você vai superar também. Então ele está falando, o que eu preparei, essa família que eu te coloquei, não foi para te matar, foi para mim investir algo dentro de você, muito valioso, para que outras pessoas olhem para você e encontrem o tesouro que eu coloquei dentro de você. Porque pessoas vão olhar e vão falar assim, como é que pode ele superar tudo isso e ainda está com um sorriso, ainda cuidando de outras vidas? Então quando alguma situação, algum trauma que você viveu na infância, alguma separação dos pais, um abuso, muitas das vezes, um toque, não foi porque Deus não te ama, foi que Deus queria investir algo em você, porque ao tu superar todo esse trauma, tu superar essa crise da tua família, dos teus pais, Deus está falando para você, agora eu vou te usar, agora você está preparado para ser usado, para poder multiplicar em outras vidas, esse talento que eu coloquei dentro de você. Mas a gente muitas das vezes se abate e paralisa o passado, e se prende a esse passado e morre. E o Senhor está falando, eu já entreguei meu filho, foi por isso. Não é mais para tu perecer, agora é para você avançar, é para você ir. Então quem te colocou nessa crise foi Deus, quem te colocou nessa família foi Deus, quem te colocou, que fez você passar por esse trauma foi Deus. Não culpa ninguém, foi Deus que permitiu, porque Ele sabe que você pode suportar, tanto que você está aqui nessa noite. Mas por que eu demorei a entender, pastor? Mas por que eu tive que me separar? Porque você não quis abrir o teu coração, porque você falou que entregou o caminho, mas não confiou, porque você ainda continuou fazendo do seu jeito. E o Senhor nos chama nessa noite para falar, se você confiar, eu vou fazer. Chegou a hora de você sair desse lado do procrastinador e dar um passo para frente, irmão. Chega de ficar se lamentando pela família, pela história, pelo passado. Se desprende desse passado, dá um passo nessa noite para frente. Levanta desse sofá, levanta dessa crise, levanta desse trauma. Esse trauma durou 5 minutos e você está 5 anos, 10 anos carregando isso na tua vida. O Senhor me manda trazer nessa noite para falar, chega. O que te define não foi 5 minutos, não foi 1 ano, 2 anos. O que te define é que eu tenho daqui para frente. Mas não, a gente fica preso. Aquela crise durou 6 meses, já se passou 6 anos, e você não abre outro negócio, não abre outra empresa, porque ainda está preso lá atrás. Abandona isso, procrastinador. Encara isso de frente. Tira esse medo da tua vida e fala, eu confio no Senhor. Não tenha medo de confiar nele. Maior é o que está em nós, querido. As palavras têm poder. A gente vai ler no texto. Então comece a liberar a palavra hoje sobre a tua vida. Eu não sou um procrastinador, eu não sou o passado que eu vivi, eu sou o presente que Deus tem para a minha vida. Então você não é essa família, esse lugar, esse casamento. Não foi para te matar, irmão. Deus está investindo em você. Você é uma potência na mão do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Deus escolheu você, irmão, para estar aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Então pega essa palavra, coloca no teu espírito e mata toda a procrastinação que até hoje paralisou você de estar vivendo outro nível na tua vida.
Tem pessoas esperando você sair dessa procrastinação e avançar. Tem pessoas esperando você para ser liberta e a gente está parado ainda. Vamos levantar, irmãos. Maior que está em nós, Deus é poderoso. Deus é poderoso, irmãos. Você tem noção do que Ele falou? Haja separação entre os céus e terra, e separou. Deus teve poder para falar: Lázaro, sai para fora. Deus teve poder para poder curar o cego de nascença. Então Deus tem poder para te usar, para curar outras vidas. Mas você precisa sair desse estaco de procrastinação, que eu não consigo, que eu não posso, que eu sou menor da minha casa, que não. Você é menina dos olhos do Senhor. Você é príncipe, é princesa do Senhor. Você não é a história do teu pai, você não é a história da tua mãe. Não vou casar porque meu pai não deu certo, mas você vai dar certo. Você está em Cristo. Você entregou teu caminho para Ele. Você vai dar certo. O meu pai quebrou 1, 2, 3. Irmão, vou te falar uma coisa. Está na internet. Se resolva depois. Maldição hereditária é procrastinação, irmão. Aí eu virei tua cabeça agora. Que isso, pastor? Não existe maldição hereditária? Não, irmão, maldição hereditária é procrastinação. Eu não sou o que a minha mãe tem diabetes, eu não tenho diabetes. Eu só vou ter diabetes se eu ficar comendo doce, se eu ficar prostrado nas coisas lá de trás. Mas se eu me posicionar, se eu pegar a Bíblia e botar como meu manual de vida, não tem maldição hereditária nenhuma. Cristo já levou sobre si todas as enfermidades. Cristo já levou sobre si. Como é que tem maldição se Cristo já levou sobre si? Está faltando eu crer de verdade. Está faltando eu entregar, confiar. Não, meu pai separou, eu vou me separar. Vai separar nada. Vai separar se tu fizer a mesma borrada que ele fez. Mas tu tem um manual de vida. É só colocar em prática. É só fazer o que Paulo nos ensina. Efésios 5. Ame a sua esposa. Dê a vida por ela. Trate ela como tem que ser tratada. Que você não vai separar. Mulher, seja submissa ao seu marido, como Cristo ensinou. Que você não vai separar. Mas a gente é mais fácil falar que tem uma maldição e botar a culpa na maldição, e não botar a gente como procrastinador, que está paralisado lá atrás, em vez de tomar uma posição para frente. Para com isso. Meu pai morreu de câncer, eu vou morrer? Eu não vou morrer. Vou morrer, né, gente? Amém, em nome de Jesus. Santo dos santos. Mas irmãos, não, eu vou me cuidar. Eu vou fazer diferente. Mas não, é mais fácil a gente se amarrar, ficar preso a essas coisas. Não, é verdade. Eu nasci assim, não, irmão. Eu nasci assim, mas Cristo em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente tem tantos versículos na nossa mente, tantos versículos que a gente fala, parece que a gente fala aleatoriamente, irmãos. A gente fala sem saber o que está falando. Não é possível. A gente precisa botar essa fé dentro da gente. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, irmão, a maldição foi embora. E agora eu vou seguir em frente. O medo não vai me paralisar mais, porque eu estou em Cristo. Então se tiver que casar, eu vou casar. Meu casamento vai ser bem sucedido. Eu vou ter filhos, eu vou ter neto. Não, a minha família, todo mundo morreu disso. Até que você entregou tua vida para Jesus. Até que você está sendo obediente a Jesus. Até que você está cumprindo o que Jesus mandou você fazer. Vamos, queridos.
Vamos parar de procrastinar. Vamos parar de reclamar, vamos parar de ficar preso ao passado. Procrastinação quer te deixar preso, mas você já declarou que não é um procrastinador. Então vamos embora. O que Deus te colocou aí, esse momento difícil, essa crise difícil, é que Ele está investindo em você. Você vai sair daí, teu casamento vai ser um exemplo, teus filhos vai ser um exemplo, tua empresa vai ser um exemplo, tu vai dar palestra. Quem estava domingo aqui à noite? Lembra que o pastor falou? Que o pastor Robinho contou para a gente lá no sítio, que uma irmã ficou 12 vezes para tirar a carteira de habilitação? 12 vezes, irmão. Imagine se ela tivesse: eu não consigo mesmo, eu sou um bosta, eu sou isso. Você está falando, você mesmo está liberando palavra de maldição sobre a sua vida. Quantas das vezes você fica assim, em vez de falar: não, eu vou passar, nem que seja 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, mas eu vou passar, porque quem está comigo é Cristo. E ela passou, e agora dá palestra de motivacional, para ninguém desistir, porque ela demorou 12 vezes, mas ela conseguiu. Quantas vezes você está demorando, irmão? Não desista, continua. Tem que seja 12ª, 13ª, 14ª, 15ª. Se a outra escola não te chamar, Deus está te chamando para você motivacionar outras pessoas, irmãos. Não se preocupe. Se ninguém olhar para você, Deus está te olhando. Lembra do livro de Timóteo? 1º capítulo? Tem alguém te olhando, cara. Tem alguém te olhando, esperando você reagir, para que uma multidão venha atrás de você. Então vamos embora, reage. Aí o nosso rei aqui, ele saiu, deixou esse investimento. E por que eu falei que o medo paralisa a gente? No 20, porque os outros dois ele multiplicou. O cara que não procrastina, ele multiplica, irmão. Mas quem procrastina tem um medo. O terceiro servo, porém, trouxe o quê? De volta apenas a quantia recebida, e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Mentiroso, fica escondido com medo. 21. Tive, pois o Senhor é o quê? Tive medo, pois o Senhor é um homem severo, toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. 22. Lê para mim. Parou. Servo mau, exclamou o Senhor, suas próprias palavras. O que condena a gente é nossas próprias palavras. Não é o que aconteceu, não é o passado, é nossas próprias palavras que a gente mesmo libera. Tive medo, não vou conseguir, não posso, não acredito. Está fazendo o que então, abençoado, ouvindo essas palavras todas? Não deixe o medo te paralisar. Tive medo, mas a palavra do Senhor em 1 João 4 diz o quê? O medo, o amor lança fora todo? O medo, o amor lança fora todo? O amor lança fora todo? Então por que você está com medo? Entenda, irmão, não estou falando para você não ter medo de nada, mas eu estou falando do medo que te paralisa. O medo que não deixa você avançar. O medo que não deixa você chegar até essa pessoa que você sabe que precisa liberar o perdão sobre ela, e vai lá para ela: ó, vem cá, eu te perdoo. Mas o medo não quer, porque você não sabe a reação dela. Então você fala: não, eu não sei qual é a reação dela. E se eu falar? Não interessa, irmão, vai e fala, libera. Mas não, a gente prefere ficar com medo. Então não tenha medo, irmão. Faça igual esse homem. Ficou com medo. As próprias palavras têm condenado a gente. Não é o que entra, irmão, que nos destrói, é o que sai da nossa boca. E o que tem saído da nossa boca tem condenado nós mesmos. A gente tem sido condenado pela nossa palavra. E a Bíblia vai dizer lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade. Então a palavra tem que sair da tua boca: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode repetir nessa noite: eu posso todas as coisas naquele.
Viu? Até para falar é difícil. Até para falar é difícil. Começa a liberar palavras, irmão. Começa a ser um crente doido. Palavra tem poder sim, irmão. Palavras proféticas que são liberadas muda destino, irmãos. A gente começa a precisar liberar palavras na nossa vida. A gente tem que parar com essa coisa de ficar coitadinho, não, irmão. A gente tem um Deus grandão, irmãos. Saul ficou lá ouvindo palavras daquele gigante. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Saul com um exército gigante. A palavra de um homem paralisou um exército. Mas a palavra de um ungido do Senhor matou um gigante e paralisou, e trouxe recompensa, e trouxe reino, e trouxe tantas coisas para Davi. Agora quem é você? Saul que vai ficar paralisado? Ou Davi que vai em nome de Jesus se levantar e falar: chega de procrastinar, eu vou em nome daquele que me garante. Muda a história da tua vida, muda a história da tua família. Deus te chamou para isso, irmão. Deus nos chamou para isso. Davi era lá o menor. Não. Se você ficar ouvindo o gigante falar, ele vai te botar no quarto escuro. Se você continuar ouvindo a voz da multidão, ela vai te colocar num quarto escuro, em depressão. Mas tem uma voz gritando dentro de você: eu sou. Moisés falou para Deus: Senhor, mas se eu for lá, quem eu vou falar que me enviou? Fala para eles que o eu sou te enviou. É o eu sou que está dentro de nós. É o eu sou que resgatou Davi. É o eu sou que dentro de nós está falando: vai em meu nome, profetiza em nome dele. É o nome de Jesus que tem todo o poder, queridos. Eu vim aqui nessa noite para motivar você mesmo e falar: cara, pode. Eu era esse procrastinador que às vezes brigava com minha esposa, ficava 10, 15 dias sem falar, porque não estou a fim de falar. Mas hoje não, porque eu venci. Eu tinha medo de avançar, eu tinha medo de investir, eu tinha medo de tantas coisas. Mas o que eu estou falando aqui, Deus me colocou nessa situação e investiu em mim, para que hoje eu pudesse estar aqui com autoridade falando para vocês: vamos, a gente tem um ponto poderoso do nosso lado. Você pode vencer essa crise no teu casamento. Você pode vencer essa crise na tua empresa. Você pode vencer essa crise com teus filhos. Você pode. Basta obedecer ao Senhor. Basta obedecer a palavra do Senhor, irmão. Não paralisa, não desista, continua. Deposita tudo nele. Olha o que ele vai falar no 23. Olha o 23 que ele diz: por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Olha o que o Senhor está falando: deposita em mim, confia em mim e deixa que eu multiplico. Só que a gente deposita em tantas pessoas. A nossa confiança agora tem depositado no nosso dinheiro, no nosso trabalho, no nosso pastor, no nosso líder. E quando ele está falando: deposita em mim, sou eu que te sustento, sou eu que te multiplico na tua vida, sou eu. O problema é que a gente não quer depositar no Senhor. A gente até para orar procrastina. Somos procrastinadores. O Senhor está falando: deposita em mim. Como é que a gente deposita no Senhor? Orando, buscando, lendo a palavra. Como é que eu vou ser liberto? Pela palavra. Como é que eu vou ter essa fé? Ouvindo a palavra. Mas até nisso eu tenho procrastinado. O Senhor está falando: deposita em mim. Mas não, a gente prefere se enterrar, prefere ficar chorando no quarto com um amigo, no Instagram botando um monte de coisa, no WhatsApp botando um monte de frasezinha. E o Senhor está falando: deposita em mim, perde tempo comigo, chora comigo, ora comigo, jejua comigo, porque eu tenho poder para poder multiplicar. Está falando: deposita. Por que não depositou? Por que não orou? Por que não me buscou?
Mas não, foi tomar a tua decisão. Porque não orou se era para sair do trabalho ou não. Não, foi tomar a tua decisão, agora fica nessa depressão. Ainda quer botar a culpa no Senhor. O Senhor está falando nessa noite, para. Errou, agora levanta. Errou, agora sai dessa procrastinação e vamos embora. Deposita em mim. Confia em mim. E o mais Ele fará. Tem alguém para depositar no Senhor hoje aí? Tem alguém para depositar no Senhor nessa noite? Tem alguém que tem uma causa nessa noite? Fala, Senhor, eu vou depositar nos teus pés. Chega de procrastinar, irmão. Vamos se prostrar. Em vez de procrastinar, se prostre diante de Deus. Vamos se prostrar. Eu vou fazer um paralelo com alguém que, em vez de ficar com medo, a Bíblia vai dizer que o medo faz a gente não confessar, irmão. Faz a gente procrastinar. Porque quando a gente confessa, a gente alcança misericórdia e alcança cura. Olha quanta coisa. O medo paralisa e você procrastina. Você sabe que tem que confessar. Porque a Bíblia está falando, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E aquele também que chama o teu irmão, confessa para o teu irmão, alcança cura. E aí lá no princípio de tudo, Gênesis, quando Deus visitava todos os dias Adão e Eva no jardim, quando eles pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam, porque teve. Quando era só falar, Senhor, pequei, errei, mas o medo fez eles se esconderem e tirou ele do jardim. Mas hoje é noite da gente botar tudo para fora, irmão. Hoje é noite de a gente botar tudo para fora. Os procrastinadores foram embora. A gente não somos daquele que retrocedem. Vamos parar com isso e vamos enfrentar, amém? Lucas 19:1. Olha que história que eu quero trazer para você, que não é um procrastinador. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. 2. Havia ali um homem chamado quem? Chamado? Fala, Zaqueu não é procrastinador. E eu também não. Fala com mais vontade aí, igreja. Obrigado. Zaqueu era procrastinador? E você? Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos colaboradores, cobrador de impostos. Então o passado desse homem era triste, sim ou não? Cobrador de impostos nessa época não era bem-vindo, nem agora. Né, irmãos? Quem mora em comunidade? Você gosta daquele cobrador de impostos que tem lá? Nem pode reclamar, né, irmão? É verdade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. 3. Tentava ver, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima A multidão estava impedindo Zaqueu de o quê? De ver Jesus. Um homem que tinha um passado triste, mas tinha ouvido falar de Jesus e estava querendo ver ele. Porém, uma multidão de pensamentos, uma multidão de situações estava impedindo ele de ver Jesus. Sabe essas multidões de pensamento na nossa mente que nos paralisa, que não deixa a gente enxergar a saída? É uma multidão que fica na nossa cabeça lutando o tempo todo, falando para a gente que não vai dar certo, que não vai conseguir, que ele não gosta, que não é para você falar, que não é para você fazer. E é uma multidão que fica paralisando a gente de seguir o nosso trajeto, o nosso caminho, o nosso propósito. E ali, Zaqueu estava ali, a multidão paralisando ele de ver Jesus. Mas quem não é procrastinador não fica parado na multidão, não fica parado na multidão de pensamentos, não fica parado no que me falaram, no que me disseram, não fica parado naquela crise, não fica parado naquele trauma, não fica parado naquela morte. Quem não é procrastinador, irmão, toma uma atitude, levanta e avança. Olha o que Zaqueu fez no 4. Por isso, correu adiante. Se a multidão está me atrapalhando, irmão, eu vou sair da multidão e vou para onde Deus está que eu consiga enxergar uma saída. Você está entendendo o que Deus está falando para a gente nessa noite?
Sai de trás da multidão, sai de trás desses pensamentos que te paralisam, sai de trás dessas palavras, sai de perto de gente que te paralisa, que não deixa tu crescer. Deus está falando, sai deles, vai adiante, porque você vai conseguir enxergar o que eu tenho preparado para você, querido. Zaqueu não parou, a multidão estava ali cercando, igual aquela mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, paralisada ali, tentou tudo, mas a multidão estava ali, mas ela enfrentou a multidão e tocou em Jesus. O Senhor está falando para a gente nessa noite, saia dessa procrastinação, saia desse passado, vem para o presente que eu tenho para você, porque o futuro é melhor ainda. Zaqueu não paralisou, irmão. E você, está paralisado por causa de quê? Qual é a multidão que tem paralisado você hoje? Qual é a multidão que não tem deixado você avançar hoje? O Senhor está aqui nessa noite para falar para você, eu já fiz, agora falta você fazer. Eu já tomei a minha decisão, eu já entreguei o meu filho, ele já cumpriu o propósito dele, ele já morreu para que você não morresse. Agora está faltando você se levantar e tomar uma decisão. O Senhor nos perdoa, mas Ele não perdoa pela gente. Aí sou eu que preciso fazer. Chegou a hora de você tomar uma decisão e sair de trás dessa multidão de pensamento, de situações, de traumas que te paralisou até o dia de hoje e falar, eu vou correr, eu vou tomar a frente hoje, eu vou seguir porque eu tenho meu propósito para cumprir. Eu vou seguir porque eu tenho uma família para salvar. Eu vou cumprir porque tem filhos me olhando. Eu vou porque tem meu pai, tem minha mãe, tem alguém te olhando, irmãos. Por isso Zaqueu correu adiante, subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria, irmão. Tem que ter esforço. Tem que ter esforço, irmão. Se gente estava lá numa conversa, falando, o reino de Deus é tomada à força. Mas o tomar da força é porque a gente precisa muitas das vezes se matar. Tomar a força é matar muitas atitudes nossas. E tem que ser na força, na marra. Tem que ser violento com a nossa carne e com a nossa alma. Senão ela domina a gente. Por isso que a tomada é força. Porque se tu não for forte com a tua alma e com a tua carne, ela vai te dominar e vai te matar. Por isso que tu tem que alimentar o espírito e vivificar. Então corre que ainda dá tempo. Sai correndo hoje desse tempo de procrastinação e vai correr adiante. Vai recuperar o tempo que você ficou parado, recuperar o tempo do teu casamento, vai recuperar o tempo da tua empresa, vai recuperar esse tempo perdido, irmãos. Vamos avançar, vamos fazer como Zaqueu. Por isso ele correu adiante, subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. 5. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me na sua casa. Depressa. Zaqueu correu e o Senhor falou, eu quero mais pressa ainda. Será que você está entendendo essa noite, irmão? Deus quer pressa da igreja dele. Deus quer pressa da igreja dele para obedecer o que ele está mandando. Deus quer pressa da igreja dele para adorar mais ele, para perdoar mais, para amar mais, para dar mais frutos. O Senhor está nos chamando. Eu quero pressa. Eu tenho pressa da minha igreja. Eu tenho pressa, eu estou na porta batendo, eu estou voltando. Eu tenho pressa porque eu quero fazer. Tem muitas vidas para Jesus salvar. Mas se a gente ficar prostrado nas nossas crises, quem o Senhor vai usar? O Senhor tem pressa, irmão. A gente tem tanta pressa nos dias de hoje de ficar rico, tanta pressa de casar, tanta pressa para tantas coisas. Eu quero ver a tua pressa para mergulhar no reino de Deus. É isso que Deus está falando hoje. Cadê a tua pressa para buscar mais a minha presença? Chegou a hora, irmão. Ou entrega tudo para o Senhor. Ezequiel, irmão, chega de água no tornozelo, chega de água no joelho, chega de água nos lombos.
Deus chamou para mergulhar e nadar, irmão. Ou você mergulha em águas profundas, onde você não consegue mais ficar parado e não se procrastina mais, ou então, irmão, larga tudo e vai embora. Larga tudo e vai embora, porque esse homem tomou uma decisão. Esse homem tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha muitos bens, mas quando ele encontrou Jesus, ele falou: cara, acabou toda a minha procrastinação, acabou tudo, nada mais tem valor para mim. Essas crises, essas dores do passado chega, eu não vou perder mais tempo com isso. O propósito é muito maior, o que Deus tem preparado para mim é muito maior. Então chegou a hora de levantar com pressa, irmão, subir, descer, mas obedecer o que o Senhor tem chamado você para fazer. E aí Zaqueu desceu depressa. Hoje devo me hospedar em sua casa. 6. Sem demora. Sem demora, ele está falando, sem procrastinar. O que tu precisa fazer hoje, irmão, que tu não precisa procrastinar mais, não dá mais. O Senhor está falando, chega. Se é perdoar, perdoa hoje. Se é sentar com alguém para conversar, faça hoje. Se é retornar à tua empresa, retorne hoje. Se é retornar à faculdade, retorne hoje. Se é voltar para Jesus, volte hoje. Se é entregar a tua vida para Jesus, entregue hoje. Mas o Senhor está falando, chega, eu tenho pressa. E sem demora. Sem demora, irmão. Sem desculpas. Sem desculpas. A gente está numa igreja que só vive dando desculpa. Amanhã eu faço. Ah, por que isso? Não, porque o pastor é assim, porque o líder é assim. Não, sem desculpa. Sem desculpa. Sem demora. Deus tem pressa. Deus tem pressa para salvar a vida. Deus tem pressa para transformar a tua casa. Deus tem pressa para transformar a tua família, teus amigos no trabalho. Deus tem pressa, irmão. Deus está com pressa. A gente que está parado, a gente que está paralisado, a gente que está atrasado, irmãos. A gente está preso nessa terra quando Deus está falando, oh, desperta. Vamos, avance. Cadê o fruto fiel? Já perdeu o gás. Já perdeu o gás. É isso. A gente tem muito fôlego. A gente é muito oba-oba, irmão. Mas a gente é pouco a raiz. Qualquer vento derruba a gente. Qualquer vento derruba a gente, porque não tem palavra. Não tem palavra, não tem oração. Porque somos procrastinadores na hora de entregar tudo para Deus. Passamos 8 horas, 10 horas, 12 horas trabalhando por causa do dinheiro. Mas não passamos 1 hora de joelho dobrado orando ao Senhor. Não passamos 1 hora estudando a Bíblia. Mas passamos 3 horas no Netflix vendo uma série. É realidade, irmão. Só que Zaqueu tinha tudo isso. Falou, cara, isso tudo não me enche mais. Eu quero Jesus. Eu preciso dele. É ele que vai me satisfazer. E o Senhor está falando, eu tenho pressa. Eu tenho pressa em fazer, eu tenho pressa em salvar. Mas cadê? Cadê a minha igreja? Está no Instagram. Cadê minha igreja? Está no WhatsApp. Cadê minha igreja? Está no Netflix. Ah, pastor, mas eu não posso ver. Ah, querido, poder até pode, mas buscai primeiro o reino de Deus. Deus está chamando a gente para parar de procrastinar como igreja, irmão. Deus está falando para a gente, chega. É um ventilador quebrado, é uma televisão quebrada, é um carro quebrado, beleza, mas tudo isso vai perecer. É melhor um carro quebrado, mas não uma pessoa quebrada. Não um casamento quebrado, não um filho quebrado. Mas por que tem filho quebrado? Porque está faltando a gente buscar o Senhor de verdade. Somos procrastinadores quando falamos do reino. Somos. Porque damos nem 10% para o Senhor do nosso dia. Essa é a verdade. E o Senhor está falando depressa. Desce. Zaqueu, não adianta ficar me olhando de cima. Não adianta ficar sentado na cadeira da igreja me olhando. Desce depressa, se humilha. E faça o que eu estou mandando. Obedece o que eu estou falando. Muda hoje, transforma hoje, dê fruto hoje.
Chega de procrastinar, irmão, para o reino. Chega de procrastinar para o evangelho. Cadê, irmãos? Cadê o teu fruto? Depressa, desce. Desce desse pedestal, desce dessa armadura religiosa, desce dessa armadura de cristão, desce dessa armadura, dessa roupinha, desce e vem para o reino de Deus. Vem viver a verdade do evangelho. Vem se apoderar do reino de Deus. Depressa. Depressa. É isso que o Senhor está falando para a gente. Porque quando a gente faz isso, irmão, a casa muda, o ambiente transforma. Se o ambiente que nós estamos não está sendo transformado, é porque o evangelho não está sendo cumprido. Porque a hora que Zaqueu desceu da árvore, com alegria, mesmo ser um cara rico, um cara de status, ele abriu mão de tudo, restituiu tudo, e o Senhor falou: hoje nessa casa teve salvação, hoje nessa casa mudou o destino, hoje nessa casa teve transformação, porque verdadeiramente alguém entregou tudo, confiou tudo. Quero te chamar a descer desse lugar, irmão, que não tem deixado você viver verdadeiramente o evangelho de Jesus, para que a gente possa viver o novo de Deus. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade da minha riqueza aos pobres, e explorei, e alguém na cobrança de impostos devolverei 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Uma atitude muda toda uma história, toda uma casa, queridos. Deus está chamando a gente hoje. É tempo de descer, é tempo de avançar, é tempo de crescer, é tempo de mergulhar mais em Cristo, irmãos. Cristo em nós é a esperança da terra. Cristo em nós. Chega de procrastinar. O reino está te chamando. O reino está falando: oh, não é uma quarta, não é uma quinta, não. O reino é mais do que isso. É abandonar tudo por amor de mim. Chega de procrastinar para o reino. É obedecer quando eu não quero obedecer. É, querido. Vai ficar procrastinando e botando o nome dos filhos? José procrastinou, Manassés, Efraim, achando que estava resolvido. Você sabe que tem muita coisa para resolver aí dentro de você. Tem muito passado que precisa ser posto à prova agora na frente, para ser resolvido. Tem muita coisa que está guardada aí dentro, que é para botar para fora, e você está guardando, procrastinando, se matando e matando quem está do teu lado. Porque a hora que tu botar isso para fora e resolver esse problema, Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Não adianta. José só salvou a família dele quando ele decidiu perdoar e decidiu parar de procrastinar. Gênesis 41 e 42 vai dizer: botou Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Não adianta botar nome para poder querer tampar o que ainda não foi resolvido. Não adianta. Não adianta querer casar de novo se não resolveu ainda você mesmo. Não adianta. É noite da gente resolver essa multidão que tem atrapalhado a gente avançar. José, quando chegou os irmãos no capítulo 42 de Gênesis, ele achou que estava tudo resolvido, mas não estava. Quando os irmãos chegaram, o que ele fez? Reconheceu os irmãos. Em vez de colocar logo na mesa e resolver, não, ele botou primeiro na prisão. Irmão, tira da prisão hoje, bota na mesa, senta na mesa, resolva hoje, bota para fora. Porque quando José ficou fazendo esse joguinho de botar os irmãos na prisão para poder satisfazer a dor que estava dentro dele, da rejeição, do passado que não tinha sido curado, ele não resolveu nada.
Mas quando ele deu um grito e falou: Senhor, eu vou obedecer, e falou para os irmãos: eu sou José, senta aqui na mesa, eu perdoo vocês. Eu perdoo vocês. E quando ele liberou o perdão, a família foi restaurada. José morreu, mas os irmãos continuaram prosperando naquele lugar. Cresceu tanto, multiplicou tanto aquela geração de José, porque ele liberou um perdão que estava guardado há anos dentro dele. Procrastinar também é deixar de perdoar. E nessa noite o Senhor está falando para mim e para você: ou você libera esse perdão, ou vai continuar entalado aí dentro de você. Vai continuar preso ao passado, ou hoje esse presente vai te libertar para que o futuro da tua vida e da tua família seja mudado. Levanta, Zaqueu. Levanta, Zaqueu. Levanta, José. Estou falando para os Josés que tem aqui nessa noite, que tem procrastinado uma decisão. Estou falando para tu levantar e vir para a mesa do Senhor, para cumprir hoje, liberar tudo. Saia de trás da multidão. Faça como o Zaqueu, corre adiante dessa multidão. Sai de trás do que tem te prendido. Sai de trás do que tem ainda te aprisionado você, procrastinado você a tomar decisões que já era para ter tomado há muito tempo lá atrás. Hoje o Senhor te chama nessa noite, querido. Hoje o Senhor te chama nessa noite. Chega de procrastinar. É dentro de casa, mas o Senhor hoje quer te chamar para procrastinar, para parar de procrastinar nas coisas que estão aí dentro guardadas, que é só